Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, nosso Senhor, esse Deus maravilhoso, a qual nós servimos e damos a Ele honra, glória, louvor e toda adoração, o único digno de ser louvado e adorado. Esse Deus que nos ajuda a vencer os dias maus, esse Deus que nos coloca no caminho reto que temos para seguir, que nos conduz na direção da sua vontade. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você. Deixe uma mensagem no seu coração que se encontra aqui no capítulo 10 do livro de Atos e no versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas, magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Glória a Deus por essa palavra. Aqui essa palavra vai nos dizer, esse capítulo nos conta sobre o centurião Cornélio. Era um homem justo, piedoso, temente a Deus e orava constantemente. Fazia muitas esmolas e era um homem reto. E Deus se agradava desse homem. E aí, certo dia, ele teve uma visão, ele viu um anjo que lhe trouxe uma mensagem, falou com ele que era para ele poder mandar os servos dele e à procura de Pedro. E assim ele fez. E Pedro, estando ali nos seus aposentos, também recebeu uma visão de Deus. Ele viu um lençol descer do céu e estava cheio de animais, aves, répteis, quadrúpedes. E aí ele ouviu uma voz que disse: Mata e come. Aí ele disse: Jamais eu colocarei coisa imunda na minha boca. Aí a voz diz para ele: Não faça imundo aquilo que eu purifiquei. E ali ele saiu daquela visão. E o Espírito anunciou para ele que viria alguns homens ao encontro dele, que era para ele os acompanhar. Então, estando Pedro ainda ali recebendo aquela visão, chegou os homens, os servos do Cornélio, diante de Pedro e trouxe aquela notícia para Pedro que Cornélio o chamava. E assim desceu Pedro ao encontro de Cornélio. Esteve ali em viagem para aquele lugar. E chegando lá, Cornélio já tinha feito um ajuntamento de várias pessoas e falou para Pedro: Dize-nos o que você tem para dizer, que por intermédio da visão que eu tive, que você teria muitas coisas da parte de Deus para nos dizer. E ali Pedro ficou maravilhado, né, com o que Deus tinha feito e abriu a sua boca para falar. E ali ele falou desse Deus que esteve com eles, ressuscitado por muitos dias, o que Deus os ordenara fazer. E aí ele disse: Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Que palavra maravilhosa! E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ali Pedro ficou maravilhado, porque ele entendeu a visão que Deus havia mostrado, que o evangelho seria levado ali para o gentil também, aquela família ali de Cornélio,
sendo uma família gentílica, também receberiam o Espírito Santo, assim como os que eram da circuncisão. E foi uma maravilha, porque ali Pedro entendeu o que Deus tinha dito para ele na visão, que ele não fizesse imundo aquilo que Deus purificou. Então Deus deu o direito ali para os gentios, para que eles também recebessem o Espírito Santo e chegasse até nós. Hoje nós conhecemos a palavra de Deus através dessa porta aberta que veio sobre os gentios. Então, é a forma como nós hoje conhecemos o Evangelho. Então, nós precisamos honrar esse Evangelho, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, para que sobre nós também caia o Espírito Santo, porque Cornélio e ali a sua casa eram tementes a Deus, oravam a Deus constantemente, era justo, piedoso, fazia esmolas. Então já tinha uma crença em Deus, ele precisava conhecer os apóstolos para poder cumprir os mandamentos do Senhor, fossem batizados, invocassem o nome do Senhor para que eles fossem salvos. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Como Deus é maravilhoso, ali foi derramado o Espírito Santo sobre aquele povo. E houve grandes maravilhas. E ali Pedro ensinou para eles o batismo e foram batizados em nome do Senhor. Então, é uma palavra maravilhosa para nós tirarmos reflexões nos dias de hoje, para sermos justos, honestos, piedosos, sermos obedientes à palavra de Deus e invocar o nome do Senhor, assim como aquela família de Cornélio invocou o nome do Senhor, que nós também possamos invocar o nome do Senhor através do batismo. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Que Senhor é esse? Jesus. Então, nós precisamos invocar o nome do Senhor para ser salvos, para que recebamos o Espírito Santo, para que sejamos selados pela palavra de Deus. E não buscar os nossos próprios interesses, a nossa própria vontade, mas viver a vontade do Senhor, porque aquele que tem no Senhor e vive a vontade do Senhor, Deus o guia, o Espírito Santo o guia, o protege. Não que não passaremos lutas, não passaremos prova. Aquele que se entrega a Deus, aquele que invoca o nome do Senhor, começa aquela batalha espiritual, porque o inimigo não quer aquilo que Deus quer. Deus quer que o homem seja reto, justo, santo na presença dele. O inimigo quer que o homem seja transgressor, que não obedeça a palavra de Deus, não querem que as pessoas conheçam o Evangelho para serem salvos. Então precisamos não só das obras. Cornélio tinha grandes obras, confiava em Deus, orava, mas ele ainda precisava de ser batizado. Então o Espírito Santo ali, por intermédio das visões, uniu Pedro com aquela família e foi derramada sobre eles a graça de invocar o nome do Senhor, de conhecer esse Jesus, a qual Cornélio orava, fazia suas esmolas para esse Deus. Ainda não tinha sido revelado para ele quem era aquele Deus, a qual ele servia, o nome daquele Deus, a qual ele era justo, piedoso e, e temia a Deus. Então ali foi lhe revelado o nome do Senhor e foi batizado ele e todos que ali creram. Então que nós possamos crer também. Então não é diferente hoje. A palavra de Deus diz a fé e a obra. Então precisamos ter as obras e também ter a fé de invocar o nome do Senhor para que sejamos salvos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia. Que nós possamos desejar ser filhos de Deus através da nossa crença, através da nossa fé. Se temos fé, nós movemos montanhas. Se temos fé, nós somos edificados em Cristo. Se temos fé, nós cremos no Filho de Deus e o recebemos como invocação do seu nome através do batismo. Que nós possamos desejar invocar o nome do Senhor Jesus.
o batismo em nome de Jesus e através de invocar o nome do Senhor nós somos salvos. Não é nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas sim em nome do Senhor Jesus. Então, que Pedro falou que eles tinham que serem batizados no nome do Senhor. Que Senhor é esse? Jesus. Então, que nós possamos ser batizados no nome do Senhor Jesus para cumprir, fechar a nossa crença, a nossa fé no Senhor com a invocação do batismo, que assim Jesus nos ensinou. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te dê força, que o Senhor prepare para que você seja batizado, mas que seja batizado no nome do Senhor Jesus, não nos títulos, porque quando invocamos nos títulos Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós não invocamos o nome do verdadeiro Deus. Então, o nome do verdadeiro Deus é Jesus. E Pedro, quando ele realizou os primeiros batismos, foi em nome do Senhor Jesus, para que o povo recebesse o dom do Espírito Santo. Então, o batismo, por que eles batizaram no nome do Senhor Jesus? Porque eles compreenderam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo era o próprio Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Jesus te abençoe, te dê graça, te dê força e que você tenha ânimo de buscar a palavra de Deus, tenha ânimo de orar e continuar na presença de Deus, em retidão cada dia mais. Nós precisamos cada dia mais nos lapidar daquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos consertar muito. Deus é santo e Ele quer de nós pureza, Ele quer de nós retidão, Ele quer de nós santificação. Não quer de nós concordância com o mundo, tudo pode e tudo está normal. Não. Jesus diz para nós fugirmos daquilo que desagrada a Ele. Então vamos cada dia buscar a presença dEle. Às vezes a gente fica achando que é muito bom, mas a gente não é bom. Nós somos falhos, muito falhos. Que nós peçamos para Deus cada dia para abrir os nossos olhos e mostrar aquilo que está impedindo de nós recebermos a bênção. Porque se pedirmos e quisermos ver, Ele nos mostra. Que às vezes a gente pede, mas a gente não quer ver. Às vezes a gente pede, mas a gente não quer obedecer aquilo que Deus falar que Ele quer que conserta. Então nós precisamos nos deixar ser levados pela vontade de Deus. Se Deus mostrou isso, ao conserto ele dói. A correção na hora ela dói. Mas depois ela produz bons frutos. Que o Senhor te abençoe, te dê força, te dê graça. Nessa jornada, continue buscando a presença de Deus e meditando na palavra dele e orando, que é assim que nós vamos vencer. A oração ela é a chave da vitória. Jesus venceu orando. Os discípulos venceram orando. Tudo que os discípulos faziam, eles faziam mediante a oração. Eles jejuavam e oravam para que as decisões fossem tomadas. E ali o Espírito Santo recebia ali os sacrifícios de oração, de jejum, e lhes respondia e os guiava. A igreja de hoje não é diferente. A gente fica levando uma vida tranquila, sem oração, sem jejum, sem busca da palavra de Deus, e às vezes vamos dando cabeçada por aí. Mas nós precisamos de ter vida de oração. A igreja primitiva ela orava. Os discípulos oravam, jejuavam para tomar as decisões. O Espírito Santo os conduzia. A igreja hoje precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Hoje, infelizmente, muitos são guiados pela emoção. O que a emoção manda vai seguindo. Aquilo que o homem fala vai seguindo. Atropela coisas contrárias à palavra de Deus, está tudo bem, porque não buscam a palavra para compreender aquilo que está certo ou está errado. Então nós não podemos nos deixar se desviar da verdade. A verdade está aqui, ó. Ela nos julgará. Então vamos olhar para a verdade, porque a voz do homem, ela não vai mandar nada não. No dia do juízo, a voz do homem, não, isso não tem problema, isso aqui não tem problema, e não é assim, não é assim, não é assim. No dia do juízo não vai ter voz de homem lá entre você e o justo juiz, não. Então, olha para a palavra. Aquele que examina a palavra de Deus, ele não fica confundido. Então, nós precisamos
chega na presença de Deus, que o Espírito Santo nos revela. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo é que nos guarda, o Espírito Santo é que nos protege contra todo mal e nos orienta na sua palavra. Porque quando nós conhecemos, não adianta ninguém falar o contrário, porque a gente conhece dela. A gente não consegue receber. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, diferente do que fizer, seremos julgados por Deus. Compareceremos diante do Senhor. Assim o Senhor Jesus te abençoe, te dê a graça e a força. Em nome de Jesus. Amém.